Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo à nossa primeira aula. Eu não sou professora nem nada, eu tô aqui mais pra ajudar vocês. Então, se tiver alguma coisa que eu falei de errado, por favor, coloca aí nos comentários, fala pra mim pra eu melhorar. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como escrever uma história baseada em um conto de fadas. A história que eu peguei pro vídeo foi a história da Branca de Neve, que eu tô escrevendo esses dias, que eu vou fazer uma nova versão dessa história. Pra quem não sabe, a Branca de Neve, resumindo a história, uma rainha má que resolve, por inveja e vaidade, mandar matar a sua enteada, né, que é a Branca de Neve, a mais linda de todos os reinos. Mas o cara que ela pediu pra matar, que deveria ter matado ela, deixou ela ir embora. E durante essa fuga pela floresta, ela encontra a cabana dos 7 anões que trabalham em uma mina e passaram a proteger ela. E o pai não é tão retratado assim na história, tinha se casado com essa rainha má por causa da sua esposa que já tinha falecido, que se chama a Rainha Eva, que faleceu. Então ele foi e se casou com a Rainha Má pra dar filha a uma mãe amorosa. E como dá pra ver, ela não é nem um pouco amorosa. Enfim, eu peguei essa história pra fazer do vídeo de hoje, pra mostrar pra vocês como fazer uma história baseada no conto de fadas, mas não um conto de fadas em si. Como dá pra ver, eu já tinha começado essa história antes, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Nem toda história precisa começar assim, vocês podem começar do jeito que quiserem. Só que eu decidi começar com a fala do rei, que ele fala, né, com a filha, falando que ela tá muito bonita, com o vestido que ele pediu pra fazer. Aí nisso ele vai e pede a opinião da sua nova esposa, a rainha, que comenta que ela também tá bonita, mas obviamente ela não tá feliz com isso. Depois dessas duas falas, você vai retratar o sentimento que tá acontecendo ali no momento, que nem tá aqui. Você sabia que a rainha não estava feliz com aquilo. Desde que se casará com seu pai, a mesma sempre lhe mostrou para si que não gostava de você. A maior parte do tempo sentiu inveja vindo desta rainha, mas não adianta falar para o seu pai que era um bobo apaixonado. Aí você retrata uma situação que acontece muitas vezes no nosso cotidiano, né? Que é, por exemplo, seu pai se casa com uma nova mulher e acaba que, mesmo que você fale que ela fez tal coisa, nem sempre ele vai acreditar em você. Aí depois a gente tem que colocar uma informação do que tá acontecendo, o porquê daquele vestido, o porquê de tudo isso. Seu grande dia estava chegando e estava feliz, apesar de saber que alguns não estavam felizes assim. Era seu aniversário de 18 anos, e pela lei do reino, ao se tornar maior de idade, o rei pode escolher passar o seu cargo ou não. Nisso, começa um diálogo entre eles dois sobre este mesmo assunto, onde o rei fala que ele ainda está confuso, que ele ainda está pensando se vai querer realmente se aposentar, entre aspas, do cargo, mas que ele ainda está pensando. E a filha, super compreensiva, né, como dá pra ver. Nisso ele fala que quer apresentar uma pessoa que, pra variar, é o segundo personagem principal da história que a gente colocou, né, que no caso seria o príncipe, só que o príncipe de outra versão, né. Ele fala que, né, não é sobre apresentar uma pessoa pra eles se casarem, mas que ele queria apresentar alguém. Aí disso você acaba com o diálogo e você pode continuar esse diálogo, ou você pode querer pular já pra hora principal, o que eu acho melhor, porque senão vai ficar enrolando a história e acaba ficando meio chato. Algumas horas se passaram desde essa conversa com seu pai, a festa já estava começando e todos esperavam a chegada da princesa. Ouviu batidas na porta e pediu para um de seus ajudantes a abrir-se. Nisso começa um diálogo onde apareceu o seu suposto melhor amigo, o Josh. Depois desse diálogo você tem que falar o que ele é, né? O que ele é, por que ele está ali e tudo mais. Aqui, Josh era o comandante oficial dos guardas do castelo, uma grande posição no palácio. Se conhecem desde pequenos por terem crescido juntos. Assim como seus pais, tinham uma bela amizade inabalável. Como eu disse, tem que colocar que eles são melhores amigos. Acompanhada do seu fiel amigo, viu as atenções serem voltadas a si, que descia as escadas calmamente. Cumprimentou todos ali presentes do jeito que lhe foi ensinado.
Então você coloca que finalmente foi para o salão principal do castelo, né, começar a sua grande festa de aniversário. Aí começa um diálogo dela com o rei, que ele falando que queria apresentar finalmente a grande pessoa. Então ele apresenta: este aqui é o príncipe de mim. O convidei, pois eu e o pai dele temos uma grande aliança e queríamos que os dois se conhecessem, já que vão governar um dia e queremos que a aliança continue. Nisso ele fala que vai sair para cumprimentar os outros súditos. Nisso ele fala que vai sair para cumprimentar os outros súditos, deixando o príncipe e a princesa sozinhas para conversarem. Eles começam um diálogo como qualquer outro clichê, né? Onde Jimin fala: bom, você está linda, princesa. E a princesa agradece. Ele oferece a ela algo para beber, e então ele vai buscar. E é daí em que começa a história em si, né? A parte interessante da história. O Jimin, ele tem que, né, começar essa história, dar um sentido a ela. Que no caso seria que, como vocês sabem da história da Branca de Neve, a Rainha Má quer matar a Branca de Neve. Então, a ideia que eu tive era que o Jimin iria descobrir esse plano da Rainha Má e iria tentar proteger a princesa. Então ele vai buscar, né, a bebida na mesa e acaba escutando a conversa dela com o arqueiro que iria matar ela. Nisso, ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa, então ele arma um plano, entre aspas, para tentar salvar a princesa. Então tem que colocar esse plano em ação, né, depois de todo o diálogo entre a rainha e o arqueiro sobre o que ele tinha que fazer. O Jimin, no plano dele, para tentar salvar a princesa, derrubou vinho no vestido dela para ela sair do meio daquela multidão, né, e ir para outro lugar onde a flecha não ia pegar nela. Como eu acho que qualquer outra pessoa faria, ele vai e tenta avisar ela sobre o plano da Rainha Má, pede pra ela fugir e ela acaba não acreditando, mas ela acreditou quando viu a flecha parar bem do lado da cabeça dela. Isso, ela saiu correndo pro meio da floresta, né, pra tentar fugir, e o Jimin avisou que iria atrás dela depois. Óbvio que ele não sabia pra onde ela iria, só falou pra ela sair correndo e alguma hora eles iam se encontrar. Aí, quando você não tem mais nada pra colocar aqui, quando você não tem mais alguma ideia, a dica é: troca o ponto de vista do personagem. Troca o ponto de vista pra outro personagem. No caso, que nem eu fiz aqui. Eu troquei o ponto de vista da SN, né, a princesa Branca de Neve, pra ela na floresta fugindo. Então, como na história, né, ela correu sem parar até achar uma casa. A casa tava vazia, ela entrou, ela viu como a casa era pequena, porque era uma casa de anões, né? E acabou que ela dormiu ali. Nisso eu tinha que colocar ela conhecendo os 7 anões. Então começou com um diálogo entre eles. Eu coloquei o XX porque não sabia quem tava falando ainda. Eram pessoas que ela não conhecia, então ela tava escutando sua voz. Bom, como eles ainda não os conheciam, né? Eles tinham que começar com algumas perguntas, que nem aqui. Ah, quem é ela? Ela invadiu a nossa casa, não duvido que não roubou nada. Ela parece estar cansada, olha o vestido dela, deve estar fugindo de alguém. Tem sempre que colocar essas coisas bem detalhadas, sabe? Outro motivo para expulsar ela daqui. O que quer dizer que já tem uma pessoa aí que já é meio assim com as coisas, sabe? Já mostra uma personalidade. Nisso ela, né, vai ter que abrir os olhos, começar um diálogo com eles pra descobrir quem eles finalmente são. Que essa é a graça da história, você coloca esse suspense pra você depois ir e descobrir quem é essa pessoa. Que no caso aqui são os 7 anões. E eles se apresentam, né, como o mestre, o Atim, o Dengoso, o Dunga, Feliz, Soneca e o Zangado. E nisso a pessoa já vai raciocinar que aquela pessoa que estava reclamando, tipo, outro motivo para expulsar ela daqui, provavelmente seria o Zangado. Começa as perguntas do que ela estava fazendo ali, o porquê ela estava ali, e eles tinham que saber, né, o que estava acontecendo. Então eles explicam toda a história, todo o contexto do que estava acontecendo. E acaba tendo uma mini briga entre a Branca de Neve e o Zangado, pois o Zangado, pelo visto, é uma pessoa bem desconfiada e bem sem pouca paciência, né? Nisso, tinha que continuar o diálogo. E quando você não tem mais nenhuma ideia, você pode colocar esse quebra de tempo que muda, assim, para um outro assunto. Que no caso eu mudei para um assunto aqui do Feliz falando sobre o príncipe, sobre, né, o romance. A Branca de Neve, né, dizendo que não era um romance e que era apenas uma aliança entre os reinos,
Nisso, o Dengoso vem e tenta, né, mostrar que o amor não precisa ser só isso e quem decide se ama ou não são eles mesmos. Nisso, a gente não pode ficar só nesse diálogo, a gente tem que dar continuidade à história, pois a gente já escreveu muita coisa. Eu acho que aqui já deve ter, por aí, umas 800, 900 palavras, sério. Então, o Soneca, que tava dormindo, ele vem e fala: pessoal, fala baixo, tá dando pra escutar os seus passos de longe. E como mostra aí, ninguém tava andando pra nenhum lugar. O mestre fica confuso, fala: passos? Aí nisso volta o Dunga com um latim pra dentro da casa e fala que tinha alguém vindo. E aí começa a tensão. O Zangado, como sempre sem paciência, ele vai direto abrir a porta e dá de cara com quem? Isso mesmo, todo esse suspense pra ver que era o príncipe. Ele finalmente achou a princesa. Eles conversam, falam que ainda bem que um tava bem, um ao outro tava, né, bem ali. E nisso, já viram que o arqueiro também tinha os encontrado. Como na história da Branca de Neve, o arqueiro não matou ela, aqui ele vai acontecer a mesma coisa. Ele vai olhar pro rosto dela e ver que ela, né, não merecia aquilo. E então, para ajudar, o arqueiro deu uma dica do que a Rainha Má estava tramando, que era envenenar ela. E depois disso ele vai embora pra nunca mais ver aquilo. Todos ficam ali confusos, né? E pra dar uma graça, o Soneca acorda e pergunta o que aconteceu. E o mestre fala pra ele voltar a dormir, porque não ia dar pra explicar tudo o que aconteceu. Eles ficaram, né, em choque, provavelmente. E a Branca de Neve não tinha falado mais nada sobre o que tinha acontecido. E ela tava de boa na dela, não querendo conversar sobre nada, né? Então eu decidi colocar uma música que a Branca de Neve canta na história dela. Então eu faço o príncipe chegar perto dela e acabar escutando a canção dela. Eu coloquei aqui entre aspas música, mas se você for escrever um livro, publicar um e-book em algum lugar, ao invés de fazer um vídeo que nem eu, porque no vídeo eu coloquei a música em si, então eu não precisava escrever. Mas se você for colocar em algum lugar, é bom que você escreva a música inteira do que ela tá cantando, entre aspas, né? Porque é uma fala, ela tá cantando alguma coisa. Ele elogia ela, falando que ela canta bem. Então ele fala que finalmente ele tem um plano. Isso mesmo, nisso você tem que pensar tudo. Então quebra de tempo pra não ter que, né, dar aquele detalhe de tipo, andamos até o palácio. Não, quebra de tempo logo e a gente já muda pra um diálogo com o rei e ele. Nisso o rei mostra que gostou muito que o rapaz, muito bondoso, conseguiu trazer a sua linda filha de volta. Então começa o segundo plano da Rainha Má, que é envenenar a Branca de Neve. Ela se passa por uma rainha boazinha e tenta dar a maçã pra ela, falando que ela precisava se alimentar. E como qualquer outra pessoa que a gente fica meio desconfiada, a gente fala, come um pedaço primeiro. E foi isso que um príncipe fez. Mas o rei acabou interferindo aqui e falou que a rainha não gostava de maçãs, por isso ela não iria provar e sim trocar por uma outra. Só que o príncipe queria provar pro rei que ele estava certo, então ele foi lá e mordeu a maçã e acabou acontecendo tudo aquilo que aconteceu com a Branca de Neve na história, não é? Que acabou adormecendo. Nisso ninguém sabia como reverter, a rainha má foi presa. Eles se despedindo do príncipe, pois não sabiam o que fazer e acharam que ele ia ficar adormecido aí por muito tempo. A Branca de Neve, pelo visto, tinha algum sentimento pelo príncipe e se despediu dele com um beijo. E foi nisso em que o príncipe acordou e eles perceberam que, como assim na história, né, original, ela acorda com um beijo de amor verdadeiro, que tem nos contos de fadas. E óbvio que no final, como eles são jovens, eles acabam implicando um com o outro e o príncipe de mim fica pegando no pé dela, na brincadeira de que tipo, então quer dizer que você me beijou, princesa? Pra dar aquela comédia na história. E é isso, gente. Vocês podem acabar a história assim, ou criar um outro tipo de final, um final mais tenso. Dá pra fazer várias coisas no final, tipo, eu quis que a Rainha Má fosse presa, mas eu podia fazer com que a Branca de Neve realmente mordesse a maçã
e acabar sendo adormecida aí por muito, muito tempo. Enfim, dá pra fazer muitas coisas no final dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aí pegar alguma coisa em tudo isso que eu falei, ou então eu só falei bobagem. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu quis dizer pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo.